Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos continuar nossos estudos. E hoje nós vamos estudar o livro O Céu e o Inferno. Viu, Malvina? Nós voltamos a estudar as obras básicas, porém... Eu li o que você postou. Você viu, né? Então, pronto. Isso. Só não vamos fazer o evangelho antes, porque senão não fazia nenhuma coisa nem outra, sabe? Bom, então nós tínhamos parado, que eu parei aqueles dias lá por causa da minha garganta, sabe? Estava muito ruim, aí não estava aguentando. Então, nós estamos na primeira parte do livro Céu e Inferno, no capítulo 9. Então, a primeira parte do livro Céu e Inferno, só para a gente fazer uma recapitulação, fala dessas teorias, a teoria do céu, a teoria do inferno, que a Igreja Católica criou, né? E aí o Allan Kardec vem e faz considerações e contra-argumentações, por que não teria condições de existir um céu, nem um inferno, nem um purgatório. E agora, a teoria da existência dos demônios e dos anjos. Então, segundo a Igreja Católica, os anjos teriam sido criados por Deus já anjos, né? Eles já foram criados assim, os anjos tem vários graus de anjos, segundo a Igreja Católica. Então, os anjos de mais alto grau, eles já foram criados assim, praticamente perfeitos, só não totalmente perfeito, porque perfeito só Deus, né? Mas eles têm muitas contradições nisso, porque se criou um anjo perfeito, como que um anjo se revoltou contra Deus? Então, Kardec começa a colocar essas questões, né? Então, Deus errou, tinha falha ali. Né? Mas, enfim, então a igreja coloca que tem várias gradações de anjos, eles já foram criados anjos, eles vivem na dimensão angélica, né? E estão lá. Então, eles têm várias missões, alguns anjos, eles estão na função de adoração a Deus, como se fosse uma corte divina, né? Ficam ali em volta de Deus, né? Em adoração. Outros têm algumas funções na Terra, né? Porque até a Idade Média, bem depois, a igreja nem admitia que a Terra não fosse o centro do universo, né? Então, basicamente, só a Terra seria habitada, e até hoje eles acreditam nisso. Então, os anjos nunca encarnam, né, segundo a teoria da igreja. Na Terra, quem está na Terra? Os homens. Aí Deus fez assim, fez os anjos perfeitinho e fez nós, né? Os encarnados, que somos factíveis, podemos errar e não temos inteligência, às vezes, suficiente para entender tudo, mas se errar, tá mal, né? Então, isso não casa com a justiça de Deus, por que ele criou o anjo e criou o homem? E o homem sofre tanto, e o anjo não sofre nada, porque ele já é anjo, né? E os demônios, como que os demônios poderiam ser fruto da criação de Deus? Anjos caídos, anjos que eram perfeitos e viraram demônios, né? Mas eu acho que a maior injustiça mesmo seria conosco, né? Com os homens, porque comete-se um erro, tipo assim, um pecado mortal perante a igreja, e a partir daí, simplesmente, não haverá mais nenhum tipo de misericórdia. Somos banidos para o inferno.
No máximo, a pessoa pega um purgatório, mas o purgatório já foi uma tentativa ali também de acomodar algumas situações. Enfim, Allan Kardec vem mostrando, né, que o livro é o céu e o inferno. Nessa primeira parte, toda ela é voltada para esse entendimento. Que, hoje em dia, a grande maioria das pessoas, assim, mais lúcidas, com alguma cultura, já descarta mesmo a possibilidade de haver o inferno, mas não conseguem encontrar uma outra explicação. Mas muitas religiões acreditam no inferno, no céu e nos demônios, né? E nos anjos. Então, nós estamos nesse item, os demônios segundo o Espiritismo, tá bom? Então, nós vamos lendo. Hoje nós não vamos avançar muito, porque é sábado, né? Então, vamos lá. Segundo o Espiritismo, nem anjos, nem demônios são entidades distintas. Distintas, que ele diz aqui, criadas diferentes de nós, os seres humanos. Por isso que a criação de seres inteligentes é uma só. Então, segundo o Espiritismo, Deus criou seres, né, inteligentes. Mas essa inteligência, ela era muito rudimentar. Nos criou simples, nos criou ignorantes, né? Simples. E ignorantes sem nenhuma ciência, né? Sem conhecimento nenhum, mas com toda a potencialidade a ser desenvolvida, não é? Então, unidos a corpos materiais, esses seres, ou seja, essas inteligências, esses seres inteligentes, constituem a humanidade que povoa a Terra e as outras esferas habitadas. Então, a doutrina espírita, ela entende que a Terra é habitada, mas que existem incontáveis outras esferas, como a Terra, que também são habitadas por seres inteligentes mergulhados num corpo material, né? Uma vez libertos do corpo material, constituem um mundo espiritual ou dos espíritos que povoam os espaços. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu não fiz, que é botar na tela o texto. Pelo menos dá para ir acompanhando. Então, esses seres constituem a humanidade que povoa a Terra e as outras esferas habitadas. Uma vez libertos do corpo material, constituem um mundo espiritual, ou dos espíritos, que povoam os espaços. Deus criou-os perfectíveis. Perfectíveis. O que significa perfectíveis? Significa passível de perfeição. Pode chegar à perfeição, vai chegar à perfeição. Não é perfeito ainda, mas vai chegar. E deu-lhes por escopo é o quê? Objetivo, deu-lhes por objetivo a perfeição. Então, a nossa busca incessante é pela perfeição. Porque nós queremos ser felizes, né? Então, deu-lhes por escopo a perfeição com a felicidade que dela decorre. Olha que interessante. Então, todos nós buscamos a felicidade. A gente quer ser feliz. Nós confundimos alegria com felicidade. Nós confundimos dor com sofrimento, né? Mas, independentemente disso, de nós não termos uma ideia correta a respeito da felicidade, nós buscamos ser felizes. E para isso nós vamos fazendo qualquer negócio, né? Às vezes fazemos negócios meio errado, não é? Mas o que o ser humano quer é ser feliz, sabe? Por pior que ele seja, né?
por pior que ele seja, ele está na cabeça dele, ele está querendo ser feliz. Não lhes deu, contudo, a perfeição, pois quis que a obtivessem por seu próprio esforço, a fim de que também e realmente lhes pertencesse o mérito. Então, Deus não nos deu a perfeição. Portanto, não criou anjos, que depois, anjo criado e mal feito ainda, né, segundo a Igreja Católica, que depois virou demônio. Que loucura é essa, né? Então, o que Deus quis, criando-nos simples e ignorantes, foi que nós tivéssemos o mérito da nossa própria evolução. Desde o momento da sua criação, que os seres progridem, quer encarnados, quer no mundo espiritual. Atingido o apogeu é o grau máximo, né, da evolução. Lembra no Livro dos Espíritos que existem 3 ordens de espíritos, 1, 2, 3. Então, a terceira ordem são os imperfeitos. Dentro dessa ordem tem 5 classes, e dentro dessas classes tem a 10ª, que são aqueles espíritos bem maus, né? E vai até a 5ª classe, que já tem uma inteligência razoável e tal. E na segunda ordem estão os espíritos bons, contendo ali 4 classes. E na primeira ordem estão os espíritos perfeitos, então é uma classe única. Então dá 10 classes. Aí, nessa ordem, na primeira ordem de espíritos, que nós vamos ver que são os puros espíritos, é que nós vamos encontrar os anjos, né? Segundo a expressão vulgar, né? De sorte que a partir do embrião do ser inteligente, aqui não é o embrião do corpo, mas é aquele embrião do ser inteligente, aquela inteligência rudimentar, que nós vamos chamar de mônada divina, né? Um sopro de Deus, ainda uma inteligência muito singela. Desde esse embrião, né? Vamos colocar aí toda a história da evolução do ser, né? Não a história da existência, do ser existencial, que é a data que nós nascemos e o dia que nós vamos morrer, né? Que vai um número X de anos, pequeno, mas aqui não, aqui ele está falando desde que Deus nos criou, né? Como seres inteligentes. Até chegar no anjo, há uma cadeia na qual cada um dos elos assinala um grau de progresso. Fosse uma corrente, né? É uma coisa assim, uma espiral em que nós vamos evoluindo. Do exposto, né, resulta que há espíritos em todos os graus de adiantamento, moral e intelectual, conforme a posição em que se acham na imensa escala do progresso. Certo? Em todos os graus existe, portanto, ignorância e saber, bondade e maldade. Nas classes inferiores, lembra? 3 ordens, terceira ordem, que tem as classes mais inferiores, né? A mais inferior mesmo é a 10ª classe. Nas classes inferiores destacam-se espíritos ainda profundamente propensos ao mal e comprazendo-se com o mal. Eles têm uma tendência ao mal e gostam do mal. Tipo, eles chafurdam na lama e são felizes, assim.
A estes, então, seria a 10ª classe da terceira ordem. A estes pode-se denominar demônios, tranquilamente, pois são capazes de todos os malefícios aos ditos atribuídos. Tudo que se fala que um demônio pode fazer, esses espíritos da 10ª classe fazem, sem nenhum problema. Eles se comprazem no mal, né? O espiritismo não lhes dá tal nome, por prender ele a ideia de uma criação distinta do gênero humano, como seres de natureza essencialmente perversa, votados ao mal eternamente e incapazes de qualquer progresso para o bem. Então, o espiritismo não os chama de demônio. Lembrando, gente, que a palavra demônio, na sua origem, significava espírito, daimon, né? Sócrates tinha o seu demônio particular, quer dizer, seu espírito guia. Mas aqui é demônio mesmo, significando a expressão do mal, né? 21. Segundo a doutrina da igreja, e aqui a igreja católica, os demônios foram criados bons, lembra que nós falamos isso, e tornaram-se maus por sua desobediência. Uai, mas então Deus, eles foram criados com defeito de fábrica. São anjos colocados primitivamente por Deus no ápice da escala, lá em cima, né? Na primeira ordem, tendo dela decaído, segundo o Espiritismo. Então, essa teoria ela é insustentável, ela não se sustenta, porque Deus não iria criar seres com defeito. Se ele queria criar só seres perfeitos, ele criaria, então, se ele quisesse, né? Mas ele não quis. Mas se ele quisesse, ele criaria, sim, os anjos. Mas não ia ter defeito. Por que ia ter defeito? Então, não foi Deus que fez, né? Segundo o Espiritismo, os demônios são espíritos imperfeitos. Espíritos imperfeitos estão, vamos lembrar, né? Na terceira ordem. Suscetíveis de regeneração e que, colocados na base da escala, hão de nela graduar-se. Como uma criança, né? Que entra lá nos primórdios, vai aprendendo, né? Os que, por apatia aqui é aquele estado de neutralidade, tanto faz ir para cima quanto para baixo, nem simpático, nem antipático. Então, por apatia, aquele que parece viver num tédio eterno, por negligência, falta de atenção, negligência, obstinação, ou seja, aquele ser que você já falou 10 vezes a mesma coisa, ele tem inteligência para entender, mas está obstinado, né, naquele pensamento. Então, é a chamada, aqui nós vamos enquadrar a obsessão por fascinação. Tem pessoas que elas defendem ideias absurdas. Absurdas. Ideias paradoxais, coisas que não tem nada a ver, e elas defendem. E são obstinadas. E você apresenta argumentos sólidos, ela não. É porque ela é uma obsessão por fascinação, é a pior que tem. Porque nessa obsessão por fascinação, você pode estar fascinado por uma ideia, mas aí vem espíritos que desejam que aquela ideia prospere e potencializam aquilo, certo? Então, se chega uma pessoa com argumentos, tentando explicar, tal, ele se afasta da pessoa. Não quer ouvir. Ele não quer ouvir nenhum argumento. Ou má vontade, também, porque ele quer a vontade dele. Ela é uma vontade
Porque a vontade é uma força propulsora, né? Mas essa força, ela pode, por vários fatores que envolvem aí justamente essa negligência, apatia, obstinação, essa vontade ela pode ficar contaminada e se tornar, e se transformar num estado de, vamos dizer assim, de preguiça, ou de direcionamento oposto ao bem. Né? Aquela vontade que só movimenta o ser consciente se for para fazer alguma coisa errada. Fora isso, não. Se falar assim, vem aqui, vamos aprender, vamos ler um texto. Olha esse livro. Não consegue. Só de olhar para o livro já dorme. Sabe? Mas isso não aconteceu do dia para a noite. Certo? Isso foi um longo período de obstinação. Né? Então, os que, por apatia, negligência e obstinação, uma vontade, persistem. Então, o que é persistir? Insistem, né? Insistir, e tem o persistem, esse prefixo per significa mais, né? Perdoar significa doar mais. Permanganato, né? É um manganato potencializado. Então, é isso, né? Perfeito é aquilo que foi feito, mas está mais do que feito. Então, é isso. Então, persistem, eles mais do que insistem. Não é só uma insistência, uma birra, uma teimosia só, não. É mais do que isso. Então, eles querem ficar, tá bom, persistem em ficar por mais tempo nas classes inferiores. Não, tá bom, na próxima encarnação vou pensar. Já ouviram a pessoa falar isso, gente? Eu já ouvi muitos parentes nossos, quando a gente às vezes tenta falar alguma coisa. Não, deixa que na próxima encarnação eu vou resolver. Ou então, quando eu me aposentar, eu vou trabalhar no bem. Não se aposenta nunca. Sabe por que a pessoa não se aposenta nunca? Muitos. Porque quando os obsessores da obra que ele poderia realizar, ou os obsessores da família, ou os obsessores dele, ou seja, quem for, ou os inimigos do Cristo, percebem que aquela pessoa, se ela for usar a energia dela na elaboração das obras úteis, em propósitos nobres, muitos começam a prosperar economicamente. Prosperam. Quando chega, às vezes ocupa um cargo público, quando chega pertinho de se aposentar, né? Aí vem umas propostas, a pessoa é convidada para ser secretária de Estado, para ser isso, aquilo, outro, e ela vai adiando a aposentadoria. Ela vai ficando num ambiente que não seria mais para ela, porque não precisa mais, nós precisamos trabalhar para sobreviver, para viver com dignidade, dar dignidade aos filhos, criar os filhos. Mas, depois disso, se nós persistirmos em ficar tendo já um certo grau de entendimento, né, aí nós vamos ficar estacionados. Né? Quantos espíritas há que se estacionaram, né? Porque não conseguiram chegar e no momento em que Jesus gosta, gente, falar um negócio para vocês, ele convoca para o trabalho de maior fôlego espiritual os mais velhos, os idosos, nós, no caso, entendeu? Porque os jovens, eles são a força de trabalho física, né? Então, nós temos que
nesse momento, formar essas mentes para que eles abram o espaço do Cristo em suas vidas, a fim de que, ao chegarem numa idade em que o cérebro já amadureceu, porque o cérebro, ele só amadurece depois dos 40 anos. Até 40 anos a gente faz muita besteira, mas elas são perdoadas. Olha que coisa boa. Perdoada. Por quê? Porque o cérebro não está maduro o suficiente. Então, nós sabemos que um filósofo não se forma antes dos 40 anos. Não se forma, porque o cérebro dele não está maduro. Ele pensa que está, mas não está. Então, por isso Allan Kardec começou a codificação, tinha mais de 50 anos. Né? Ele nem sabia nada de nada, né? Ele, inclusive, ele não tinha nenhuma religião, né? Mas ele ficou esse período todo se preparando. Quando ele achou que tinha se aposentado, é que começou a tarefa dele. Então, a nossa tarefa com Jesus, nós vamos nos preparando, né? Mantendo lucidez, para que, ao final, nós possamos realmente dar o nosso testemunho de vida. Né? Mas se nós persistirmos em ficar servindo ao mundo, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Por dinheiro, por poder, porque por isso, por aquilo outro. Às vezes a pessoa é muito rica, ela tem muitas, vamos dizer assim, obrigações sociais. E isso é bom, você se compraz nisso. Não vai gostar? Às vezes, aí, e os nossos obsessores, eles estimulam isso. Aí que a pessoa prospera mesmo, é convidada para isso, para aquilo, vai não sei aonde. E aí ela não vai ter o tempo para as meditações, para prestar atenção nas oportunidades que aparecem, para se dedicar. E vai adiando, depois aí só vai vir mesmo quando está muito doente, aí não adianta mais muita coisa, está morrendo, né? Então, como ele diz aqui, né, persistem em ficar nas classes inferiores. Então, eu estou falando isso de nós para nós termos uma ideia. Tem espíritos que eles estão bem ali, eles falam assim, mas está bom aqui. Não sei se vocês entendem. Está legal aqui tem muita comida, aqui tem muita bebida nessa classe que eu estou, né? Tem tem muito espetáculo ruidoso. Está ótimo. Eu quero ficar aqui, eu não quero evoluir. Não é? Fala assim. Então, aí o que vai acontecer com ele? Eles sofrem as consequências dessa atitude. E o hábito do mal dificulta-lhes a regeneração. Por quê? Porque, gente, a lei considera aula dada. Se você tinha condição de entender um conceito, se você teve acesso a conhecimentos, se teve circunstância na tua vida te chamando para fazer isso, aquilo, se você teve oportunidades reais e você falou, não vou fazer isso, não, isso vai dar muito trabalho, né? Nossa, vou me meter nessa confusão? Não, a gente vai fazer o bem, a gente acaba se saindo mal, né? As pessoas são ingratas, aí começa aquele monte de justificativo. Então, a lei divina considera que você tinha condição de fazer, poderia ter feito, não fez, e as consequências de você não ter feito vão ser sua responsabilidade. E você vai ter cada vez mais dificuldade para conseguir se regenerar, né? Gerar novamente, encontrar uma vontade ativa. Cada vez vai ficar mais difícil, peso. Por quê? Porque aula dada.
Aí você já tinha que saber aquilo, mas você não teve a experiência. Aí, não, mas você já tem que saber isso. Não, mas eu não tenho experiência, não sei fazer, eu não sei trabalhar com pobre, eu não sei como que faz isso, eu não sei nada. Não, mas, gente, pelo amor de Deus, já teve tanto seminário, entendeu? Estou dando exemplo. Aí a pessoa não consegue. O que vai acabar acontecendo, né? Chega-lhes, porém, um dia a fadiga dessa vida penosa e das suas respectivas consequências. Que vai, esse cansaço, esse tédio, ele vai vindo do quê? Os amigos dele, que começaram com ele, foram para frente, foi ficando ali na bagunça. Chega um momento que ele já viveu tudo aquilo várias vezes, e ele, então, não aguenta mais repetir aquelas experiências. Mas aí, os amigos avançaram, né? Então, não avançar é igual a retardar, mesma coisa. Porque é como você ficar parado, sem avançar, é como se você tivesse retardado com relação a quem foi, né? Está no Evangelho. Então, eles começam a fazer, porque como são inteligentes, somos, né? Provavelmente nós passamos por essas experiências, eles comparam a sua situação à dos bons espíritos. Porque ele começa assim, nossa, mas olha fulano, ó, tá lá, tá nessa situação, tá bem melhor do que eu. Tá... E compreendem que o seu interesse está no bem, procurando, então, melhorarem-se, mas por ato de espontânea vontade, sem que haja nisso o mínimo constrangimento. Submetidos à lei geral do progresso, em virtude da sua aptidão para o mesmo, não progridem, ainda assim, contra a vontade. Ou seja, se eles não quiserem, eles não vão progredir, eles vão ficar estacionados. Não avançar é regredir. Ah, Márcia, mas ninguém regride. Não regride, mas regride com relação aos outros. Porque os amigos que saíram juntos avançaram, tá? Como se você tivesse regredido. Mesmo assim, em que pese estarem submetidos à lei geral do progresso, eles não vão progredir contra a vontade, né? Na marra. Mas a lei tem, sim, seus mecanismos, né? Deus fornece-lhes constantemente os meios, porém com a faculdade de aceitá-los ou recusá-los. Se o progresso fosse obrigatório, não haveria mérito, e Deus quer que todos tenhamos o mérito de nossas obras. Ninguém é colocado em primeiro lugar por privilégio, mas o primeiro lugar a todos é franqueado à custa do esforço próprio. Os anjos mais elevados conquistaram a sua graduação, passando, como os demais, pela rota comum. Ok? Então, nós vamos parando por aqui, mas entendendo, né, que existem dois argumentos que a vida nos dá, né, para progredirmos. O primeiro que vão estimular nossa vontade para o progresso. O primeiro deles é quando nós já atingimos todo o conhecimento num certo grau e queremos ver o que está além, como se estivéssemos numa casa com 2 andares, já olhando tudo que tem aqui, observando, tem uma escada, nós queremos subir para ver o que tem no andar de cima. Então, essa é uma evolução natural, a evolução que deveríamos buscar, a evolução pelo conhecimento, né? Há um estímulo interno, nós temos essa aptidão para subir a escada. Então, subimos a escada, entramos no 2º andar, e aí vamos ver outras coisas que tem lá. Esse seria o caminho comum, né?
Mas existe um outro aguilhão que vai impulsionar nossa vontade, sabe? Que é o sofrimento, né? Então, nós ficamos ali, naquele lugar, tá, já olhamos aqui, olhamos ali, vimos tudo, revisamos, lemos todos os livros, não tem mais nada para fazer. Aí, o que vai acontecendo? Vai dando um tédio, um cansaço. Mas também nós comemos muita coisa ali embaixo, estamos muito gordinhos, não conseguimos mais subir a escada, sabe? Né? Nós já não conseguimos mais subir a escada. Antes a gente estava bem, estava. Aí ficamos ali na cozinha, fazendo um monte de comidaiada. Então, daqui a pouco, começa a chover, entra água nesse andar, e nós somos meio que obrigados a subir a escada, né? Podemos até ficar na lama, né? Já não está mais bom, né? Então, o sofrimento, ele nos faz acordar. Por isso que a dona Joana fala, né? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Está naquele texto do Evangelho, a paciência, que está assinado por um espírito amigo, mas nós sabemos que o espírito amigo é a dona Joana de Anjos. Que dor é essa? É essa dor de estar se sentindo muito mal onde nós estamos, de não gostar mais daquele ambiente, estarmos em conflito porque não subimos a escada. Então, isso gera uma dor interna muito grande e essa dor, ela é uma bênção, porque essa dor vai movimentar a nossa vontade, vai nos ajudar na regeneração. Tá bom, bonitinhos? Ok? Falei demais, né? Vocês nem falaram hoje. Não, falou muito não, você está ensinando, Muito bom. fazendo-nos compreender. Então, tá bom. Quem aí se dispõe a fazer a nossa oração? E aqui nós fazemos oração no final, a gente vai se preparar. Se quer, eu faço. Você faz, Malvina? Então tá bom. Vamos ouvir a Malvina. Nesse instante, vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus e agradecer por mais um dia que está terminando. Obrigado, Jesus, pelo nosso evangelho de hoje. Que possamos, Senhor, contar sempre com a sua presença em nossas vidas, na vida dos nossos irmãos que estão conosco hoje estudando, e também daqueles que não puderam estar. Peço a Ti, Senhor, pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo, aonde está, vamos dizer, do avesso, tantas coisas acontecendo. Acalma, Senhor,